E o Agricultura BR começa essa edição falando a respeito da soja nos Estados Unidos, que vem lá de vários pregões já em queda, desde quando começou a semana, depois de um final de semana e feriado chuvoso nos Estados Unidos e previsão de chuva sobre as áreas produtoras. Hoje teve pelo menos uma boa notícia em relação às áreas de produção, mas principalmente sobre as vendas norte-americanas, já que foi confirmada nova venda de 120 mil toneladas de soja dos Estados Unidos para a China para entrega na temporada 16-17. Vamos ver como é que estão os números então para a soja neste momento. Soja na Bolsa de Chicago chegou a operar em alta no dia de hoje, mas, nas posições de mais curto prazo, mas mais uma vez vem com queda e as quedas estão sempre expressivas, Juliana. Posição de julho perde 2,37% a 10 dólares 80 centos o bushel. Agosto perde 2,40%, os negócios estão em 10 dólares 75 centos o bushel. Setembro recuo de 2,44% a 10 dólares 58 centos o bushel, enquanto que novembro perde 2,44%, negócios a 10 dólares 47 centos por bushel, queda de 2,44%, nova queda forte para os negócios com soja. Vamos agora às informações do dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana vem subindo nos últimos dias e há pouco também operava em alta em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,33 para cada dólar americano. Vamos acompanhar os negócios da moeda agora aqui no Brasil. Neste momento, vem com alta de 0,29%, operando a R$ 3,34 mais 7. Essa alta do dólar que a gente tem visto no Brasil aqui nos últimos dias tem influência do Banco Central, que fez compra de dólar futuro no mercado aqui brasileiro, fazendo com que as cotações, portanto, voltassem a se elevar. Bom, Ivo, nós estamos comentando o cenário de soja, tanto o dólar que a Juliana citava, quanto a soja em Chicago formam um preço aqui no Brasil. E durante a edição do Agricultura BR, você vai ver novos levantamentos mostrando os principais estados produtores e neles a convicção de que o valor da soja realmente reduz nos últimos acumulados, tanto de 30 dias quanto de 15 dias. E esses fatores, claro que impactam diretamente no bolso do produtor rural brasileiro, uma vez que a estimativa traz que ainda reste entre 18% até 20%, dependendo da fonte, entre 18% até 20% daquilo que o Brasil produziu de soja a ser comercializado. Então, o produtor precisa estar muito de olho no mercado para conseguir aproveitar as janelas de oportunidade que podem surgir durante os próximos períodos. Houve uma janela enorme de oportunidade no começo de junho, foram 15 dias, pelo menos, com os valores muito interessantes, valores históricos que nós tivemos até o fechamento da primeira quinzena do último mês. Muitos produtores acreditaram que poderia subir mais e acabaram não comercializando essa soja. Entretanto, sempre se tem novas oportunidades. E eu falava a respeito das informações daquilo que acontecia nos Estados Unidos. Hoje tem uma notícia positiva até para o mercado norte-americano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou vendas de 120 mil toneladas de soja à China para a safra 2016-2017. Lembrando que todas as vendas que fiquem acima de 100 mil toneladas para destino declarado precisam ser confirmadas, serem comunicadas ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos até um dia posterior. Vamos ver como é que ficaram essas vendas então. Teve notícia boa por lá, não chega a mudar o cenário do mercado, o mercado continua apontando para baixo, para a soja, mas teve isso aqui, ó, China comprando 120 mil toneladas de soja com entrega para a temporada 2016-2017. E essa queda toda que nós estamos acompanhando para a soja desde o início da semana tem vários fatores, tem vários argumentos, contextos para que a soja ceda da maneira que está cedendo. Já tem gente comentando, vamos trazer isso aqui na Agricultura BR, comentando que a soja pode vir mais uma vez arrasar em 10 dólares por bushel, algo que a gente já não vê há bastante tempo, já que as perspectivas, né, a visão que se tinha em relação ao que poderia acontecer aos Estados Unidos, pelo menos até a colheita norte-americana, era que se aproximasse mais de 12 dólares o bushel, coisa que agora fica muito distante. Está muito mais fácil
cair da marca de 10 dólares o bushel do que outra situação. Mas nos Estados Unidos você tem alguns fundamentos que vêm ocorrendo e isso impactando diretamente nos negócios com soja. Entre eles, o petróleo, que reduziu muito o preço por conta de estoques elevados nos Estados Unidos, isso impacta soja, impacta milho também. O dólar, que subiu no mundo todo, subiu no Brasil também, mas subiu no mundo todo, principalmente por conta da aversão a risco que foi causada, mais uma vez, pelo Reino Unido, que deixou a União Europeia, e ainda as chuvas que ocorrem nesta semana lá nos Estados Unidos, chuvas que não foram poucas, Juliana. Pois é, Fabiano, choveu bem nos Estados Unidos nestes últimos dias, recuperando a umidade do solo que estava sofrendo com falta d'água. E é justamente essa condição climática mais favorável para as lavouras que estão no campo, que pressionam os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, são um fator muito importante que impactam nos valores. Ainda assim, a preocupação dos Estados Unidos em relação ao clima ainda persiste, porque junho foi um mês de poucas chuvas e a previsão daqui para frente também é de uma certa estiagem, calor excessivo e também temperaturas elevadas. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, qual que é a previsão do tempo para os Estados Unidos nos próximos dias. Olá! Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Neste ano, a distribuição da chuva sobre os Estados Unidos está sendo um pouco diferente do que no ano passado. No último ano, tivemos a atuação de um fenômeno El Niño, que ele aumenta a chuva sobre os Estados Unidos e também diminui o risco de calor extremo nas áreas produtoras. Já neste ano, estamos passando por um período de neutralidade climática e normalmente o verão norte-americano ele é mais seco e também com altas temperaturas. E no último mês, o mês de junho, tivemos temperaturas acima do que é normal para a época do ano e chuvas mais irregulares, o que prejudicou um pouco a qualidade do solo. Neste mapa aqui é o registro de chuvas durante o último mês. O mês de julho teve volumes em torno de 100 milímetros nessas áreas em verde mais escuro, mas nas áreas mais claras esse índice de chuva foi entre 20 e 50 milímetros, o que é bem abaixo do normal para a época do ano. Este outro mapa aqui mostra justamente as regiões que tiveram chuvas abaixo da média. Todas essas áreas em amarelo do mapa choveu abaixo do normal. E além disso, tivemos extremos de temperatura. Este mapa aqui mostra a anomalia de temperatura. E todas as áreas em amarelo e vermelho, as temperaturas ficaram bem acima do que é normal para a época do ano. Então, essa combinação de altas temperaturas e pouca chuva prejudicou bastante a qualidade do solo. Só que agora, no início do mês de julho, voltou a chover mais sobre os Estados Unidos. Algumas áreas aqui, neste verde mais escuro, receberam de 50 até 100 milímetros. Essa chuva ajudou a recuperar a umidade do solo em importantes estados produtores, como Illinois, Kansas e Missouri. E essa chuva recuperou a umidade do solo que a gente pode observar neste outro mapa aqui. Grande parte destas áreas apresentavam déficit hídrico. Agora a gente observa nas áreas em verde já solo bastante encharcado, mas ainda há uma irregularidade grande. Nas áreas em amarelo e laranja ainda falta umidade no solo para o plantio do milho e da soja. E nesses próximos dias até há previsão de chuva sobre o meio oeste americano, mas é uma chuva bastante irregular e com baixo volume acumulado. Deve chover de 5 a 15 milímetros durante esses próximos 5 dias e na próxima semana também o volume não deve passar muito disso. Apesar da chuva generalizada, o volume não será tão expressivo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tayana Diara trazendo informações sobre o clima nos Estados Unidos, fatores muito importantes atualmente para os valores da soja praticados na Bolsa de Chicago, que acabam influenciando também aqui nos valores do Brasil. Já já ela volta com as previsões para o nosso país, mas por aqui vamos falar a respeito do relatório divulgado hoje pela Conab. Foi o 10º levantamento para a safra de grãos brasileira, temporada 2015-2016. Neste novo levantamento divulgado hoje, a Conab reduziu mais uma vez a estimativa para a produção total de grãos do Brasil em relação ao volume apresentado no mês anterior. Se a gente levar em consideração a estimativa inicial apresentada no primeiro relatório, que foi em outubro do ano passado, para os números de hoje, há uma queda de mais de 11% na estimativa brasileira para a temporada, ou seja, são 24 milhões de toneladas a menos retiradas dos campos em relação ao que a companhia esperava no início deste ciclo. Vamos relembrar agora na tela quais foram as estimativas da Conab para a atual temporada
da temporada de grãos aqui do Brasil. Veja que em outubro do ano passado, quando foi divulgado o primeiro relatório, a companhia estimava uma produção de 213.460.000 toneladas. Em março deste ano, essa produção já tinha sua estimativa reduzida para casa dos 210 milhões. Em abril, ela veio para 209.010.000 toneladas. Em junho, 196.480.000. E os números divulgados hoje mostram que a produção deve ser de 189.270.000 toneladas de grãos, 24 milhões de toneladas a menos em relação à estimativa inicial apresentada lá atrás, no mês de outubro. O impacto é do clima, que influencia diretamente nessas estimativas da companhia para a produção total brasileira. E este impacto foi feito, em especial, por conta da queda em importantes culturas produtoras, como a soja e o milho. A gente vai dar uma olhadinha agora na estimativa atual para a produção de soja da Conab, que também sofreu mais uma redução neste último mês. Veja que na estimativa inicial da companhia, a projeção era de uma temporada superior à marca dos 100 milhões de toneladas, poderia atingir 101.911.000. Já os números atuais apontam uma redução de 6 milhões em relação à projeção anual, a projeção inicial, levando agora a safra brasileira de soja para uma estimativa de 95.574.000 toneladas do grão. A quebra na safra de soja foi expressiva, mas foi ainda mais na de milho. Nesta edição do Agricultura BR, você tem mais informações sobre essa importante quebra que acaba influenciando na safra brasileira. E o Agricultura BR destaca agora o outro levantamento apresentado no dia. A Conab e o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentam conjuntamente, em paralelo, os dois levantamentos. Esses levantamentos eles têm metodologias diferentes. Enquanto que a Conab considera o ano safra, portanto, temporada 15 e 16, o IBGE considera o ano corrente, ou o ano comercial do ano de 2016. E de acordo com o IBGE, esse ano ele tem uma redução na produção brasileira na ordem de 8,4%. Estima uma safra em 191.800.000 toneladas de grãos num geral. Vamos saber como é que ficou então essa previsão do IBGE. O IBGE teve no ano de 2015, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma produção brasileira de 209.400.000 toneladas de grãos. Em junho, ou o relatório apresentado em junho, ele trouxe 195.800.000 toneladas, enquanto que o relatório apresentado neste mês de julho, portanto, nessa data do dia 7 de julho, traz 191.800.000 toneladas produzidas. A produção, então, brasileira, entre o mês passado, que foi divulgado no mês passado, e o mês de julho, teve uma redução, de acordo com a visão do IBGE, na ordem de 4 milhões de toneladas, e tem aqui, em relação a 2015, 8,4% de queda. Observe que esses números aqui, esses 191.800.000 toneladas, são superiores aos números que a Juliana acabou de trazer em relação aos dados da Conab. Isso, de acordo com as duas instituições, ocorre por conta dessa metodologia distinta entre uma instituição e outra. Já estão disponíveis desde a última sexta-feira, dia 1º de julho, os volumes em crédito rural para custear a safra 2016-2017 e também fazer investimentos. O Banco do Brasil divulgou nesta semana o volume total que ele vai disponibilizar, que é cerca de 101 bilhões de reais, o maior banco que participa da distribuição dos volumes de custeio para a temporada 16-17. O banco frisou ainda que aqueles produtores rurais que fizeram o cadastro ambiental rural terão prioridade. Quem fala mais sobre o assunto é a repórter Márcia Prado. Mais de 60% dos recursos destinados ao custeio e investimentos na safra agrícola brasileira durante a temporada 2016-2017 serão contratados por meio do Banco do Brasil. A destinação do montante, que soma mais de 100 bilhões de reais, foi apresentada pela instituição em Brasília. Do total, 10 bilhões serão direcionados a empresas da cadeia do agronegócio e os outros 91 bilhões vão ser destinados a produtores rurais e cooperativas, 71 bilhões para custeio e comercialização
e 20 bilhões para investimento em bens ou serviços duráveis. O Banco do Brasil destacou que as operações de custeio devem ser feitas sem grandes dificuldades. De acordo com a diretoria da instituição, uma forma de facilitar a contratação dos recursos é estar em dias com a legislação ambiental. E quem já fez o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, terá prioridade nos financiamentos. Ao todo, o Plano Safra conta com 185 bilhões de reais. Volume ainda considerado baixo por entidades que representam o setor e parlamentares da bancada ruralista. A sugestão é buscar novas fontes de recursos. Eu acho que taxas, elas são importantes, sim, mas muito mais do que taxa são os valores de crédito. Eu acho que nós precisamos de pôr mais recurso e recurso novo no setor. Eu acho que o governo contribui, o governo participa, vamos chamar assim, de um percentual bem abaixo da metade, em termos de 35%, 40%, daquilo que realmente necessita. Então, nós precisamos de ter taxas interessantes do governo, mas precisamos então, buscar novos recursos, novas ideias em relação a recursos, como capital estrangeiro no Brasil, os bancos realmente discutindo. Vamos receber aqui a visita na semana que vem de um presidente de um banco. Em agosto agora eu estarei junto com o presidente do Banco Santander para discutir sobre esse assunto, o Sérgio Rial, que nos convidou para participar também dessa conversa que precisamos realmente investir no setor do agronegócio brasileiro, que vem vivendo um momento difícil, de falta de crédito, associado a essas questões climáticas que o Brasil vive. Nós precisamos realmente ficar atentos, porque se isso ruir, se esse setor ruir, aí sim vai ser muito difícil o Brasil voltar à sua normalidade. Márcia Prado para o SBA. E o Agricultura BR vai fazer o primeiro intervalo desta edição. Você vai ver no próximo bloco que a Conab alterou para baixo o número oficial de consumo de feijão no Brasil. Você vai ver ainda um estudo feito pela Agricultura BR com os dados da Conab, que mostram que a produção brasileira é 7.530.000 toneladas inferior à necessidade de consumo e também exportação. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o assunto do Agricultura BR de agora é o arroz. Vamos trazer então os números, os dados da Conab, porque o arroz, como você sabe, tem uma expectativa também de trazer impactos ainda maiores para a inflação brasileira, porque a tendência desse produto é de alta. E é de alta pela seguinte questão: a produção brasileira é inferior à necessidade de consumo pelo menos desde a temporada 2010-2011. Além disso, houve uma redução em relação às áreas destinadas à produção de arroz. Isso foi causado por alguns fatores. 13,9% inferior na temporada 15-16, se comparado à temporada 14-15. Essa queda na área que tem para a produção de arroz se teve por conta, primeiro, de questões climáticas, disposição de terras, baixa luminosidade em áreas tradicionalmente de produção, também o chamado endividamento agrícola do produtor de arroz, em especial do estado do Rio Grande do Sul. Todos esses fatores ocasionaram uma redução de área. Então, logo no começo da safra, já se sabia que teria uma safra menor do que a safra passada. Mas aí as questões climáticas deixaram a situação um pouco mais complicada para o abastecimento brasileiro de arroz. Vamos ver os números então, trazendo o primeiro gráfico aqui no Agricultura BR, mostrando a produção nacional. Produção nacional na temporada 2010-2011 eram de 13.610.000 toneladas. A temporada 11-12 produziu 11.590.000 toneladas. A 12-13, 11.810.000 toneladas. 13-14, 12.120.000 toneladas. 14-15, 12.440.000 toneladas de arroz foram produzidas. E a 15-16, 10.470.000 toneladas. Então, quando nós vamos vendo esses números aqui, nós estamos percebendo que estava tendo alguma evolução, uma melhora até a temporada 14-15, e agora essa redução forte na 15-16. Mas a grande questão de se produzir arroz
é para a demanda interna aqui no Brasil. E o consumo, em todas essas temporadas que você conferiu, foram maiores ou ligeiramente maior. O que acontece com a temporada 15-16 é que o consumo realmente é bem maior do que aquilo que está se produzindo no Brasil. E é o que nós vamos conferir agora. Temos aqui no Agricultura BR o gráfico que mostra consumo, temporada 10-11, 12.230.000 toneladas de consumo no Brasil. Para se ter uma ideia, esse número fica em relação à temporada 10-11, pouco abaixo daquilo que tinha sido produzido. Temporada 11-12, 11.650.000 toneladas, aí já ficando acima, o consumo ficando acima da produção. 12-13 teve um consumo brasileiro de 12.610.000 toneladas, enquanto que a 13-14, 11.950.000 toneladas. 14-15, 11.490.000 toneladas, enquanto que a 15-16, safra atual, 11.450.000 toneladas, contra uma produção de 10.470.000. Então, observe, consumo 11.470.000 toneladas, enquanto que a produção fica em 10.450.000 toneladas. É 1 milhão de toneladas abaixo a produção brasileira, se comparado ao consumo nacional. É uma conta que não fecha no Brasil. E esse é um dos motivos que faz com que se tenha o arroz em perspectiva de alta no país. E ainda assim, é importante lembrar que as políticas agrícolas não estavam ajudando muito a ter uma compensação sobre essa circunstância, e o produtor de arroz estava bastante desmotivado, em especial no Rio Grande do Sul, para as suas áreas de plantio. Nós trazemos agora um último cenário gráfico. Esse cenário gráfico mostra mais uma situação do arroz, que são os estoques. Observe aqui que nós estamos falando em milhões de toneladas até a temporada 12-13. Depois disso, nós temos uma queda em relação aos estoques. Temporada 10-11, Brasil tinha um estoque de 2.569.500 toneladas. 11-12, 2.125.300 toneladas. Temporada 12-13 caiu para 1.082.000 toneladas e 100. 13-14, cai da casa de 1 milhão. Aí começa a ter o estoque brasileiro de arroz na casa de 1.000. 868.200 toneladas eram os estoques nacionais na temporada 13-14. 14-15 vem para 962.900 toneladas em estoque de arroz. Temporada 15-16 com 184.700 toneladas de arroz em estoque. E aí quem está em casa vai se perguntar, e quanto que 184.700 toneladas de arroz representa para o consumo nacional? Olha, representa pouco. De acordo com os cálculos que nós fizemos, dá algo entre 4 e 8 dias garantidos de consumo no país. Um número como esse é mais do que argumento suficiente para que as altas nos valores do arroz continuem na temporada 15-16 e entrem também pela temporada 2016-2017. O IBGE, em seu relatório divulgado nesta quinta-feira em relação às expectativas para a safra brasileira, tomando como base o ano corrente de 2016, também reduziu mais uma vez a projeção para a produção de arroz aqui no Brasil. O IBGE, o Instituto, afirma que foi a estiagem nos estados produtores do Norte e Nordeste e o excesso de chuvas no sul do Brasil que influenciaram essa nova redução em relação à projeção apresentada no mês anterior, em junho. Vamos acompanhar agora na tela quais são estes números. Veja que em junho de 2016, o IBGE estimava a produção de arroz em 10.860.000 toneladas. Já nos números divulgados nesta quinta-feira, a estimativa veio abaixo em cerca de 60.000 toneladas para 10.800.000 toneladas do cereal. Já no que diz respeito aos preços do arroz aqui no Brasil, isto sim o setor tem a comemorar. As cotações estão bem elevadas, de acordo com o indicador CPEA, estão nos maiores valores nominais desde que a apuração começou a ser feita pelo CPEA. O preço da saca de 50 quilos do arroz em casca alcançou a marca dos R$ 50 no estado gaúcho e ontem registrou mais um dia de valorização. Vamos acompanhar na tela agora como foi o movimento do mercado nestes últimos dias. Veja comigo que ontem, 6 de julho, o valor da saca de 50
50 quilos do arroz em casca tipo 1, negociado no estado gaúcho, alcançou a marca dos R$ 50,33, anotando mais uma valorização no dia de 0,22%, levando a alta no mês de julho já a chegar a 0,60%. Essa alta dos últimos dias para o mercado do arroz aqui no Brasil é explicada pela demanda aquecida por parte das indústrias compradoras deste cereal e também pela menor oferta do arroz no mercado físico brasileiro, já que os produtores estão segurando a sua produção à espera de preços maiores, fundamentados por uma safra menor, esperando que os valores se elevem ali pela frente, e também estão mais acomodados agora, já que a renegociação das dívidas desta temporada foi aprovada pelo governo federal. Por aqui, a Agricultura BR traz em destaque agora o mercado do café futuro para o café Robusta e Conilon. Portanto, referência importante para o Espírito Santo, Bahia e Rondônia, principalmente. Um grande abraço aos cafeicultores desses 3 estados. Vamos começar os destaques pelo mercado futuro da Bolsa de Londres. Portanto, café Robusta é o que nós vamos conferir agora. Temos movimento de alta hoje, depois de alguns dias de queda. Posição de julho vem com alta de 0,74%. Negócios a $1.761 por tonelada. Setembro também em $1.761, mas com alta de 0,68%. Novembro, neste momento, ganha 0,51% e vem com os negócios a $1.773 por tonelada. Nesta quinta-feira, alta entre 0,5% até 0,7% para as posições de curto prazo negociadas com o café Robusta. Aqui no Brasil, os preços do café Conilon no mercado físico nacional também estão em alta. A pouca oferta de lotes disponibilizados no mercado mantém as cotações firmes, de acordo com o CPEA. Veja comigo na sua tela como foi o movimento do mercado nestes últimos dias. Ontem, o preço da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 e acima, até chegou a registrar uma desvalorização de alguns centavos, mas mantém o suporte de R$ 400. Ontem fechava a R$ 400,19 a saca, já acumulando alta no mês de julho, que apenas começou. A alta chega a 0,24%. Vamos agora a mais cotações do café no estado do Espírito Santo. Café é o assunto de agora na Agricultura BR. Vamos falar agora sobre clima para as áreas produtoras. Isso porque o tempo tem ajudado bastante as atividades de colheita e também secagem de grãos. Vamos saber se essa situação continua no médio prazo com a Nadiara Pereira, que volta ao Agricultura BR. O tempo seco continua beneficiando a colheita e a secagem dos grãos de café em grande parte das áreas produtoras. Agora, para os próximos 5 dias, o tempo seco cobre todo o sudeste do Brasil e teremos também temperaturas mais amenas, principalmente entre São Paulo e sul de Minas Gerais, o que faz com que a umidade do solo não caia tão rapidamente nestas áreas. Mas, por outro lado, com o predomínio do sol, teremos condições boas para a colheita e secagem dos grãos de café. Tempo seco também nas áreas produtoras do estado de Rondônia e até mesmo no norte do Paraná. Apesar do retorno das chuvas para o interior da região sul, essa chuva não chega a atingir as áreas produtoras do norte paranaense. Já no próximo período, aí sim, durante a próxima semana, áreas de instabilidade voltam a se espalhar pelo sul do Brasil e devem trazer chuvas abrangentes desde o Rio Grande do Sul até o estado paranaense. Essa chuva pode comprometer momentaneamente as atividades de colheita do café no norte paranaense. Já sobre o sudeste e partes do centro-oeste, chuva bem isolada, e aqui sobre o estado de São Paulo, a chuva não chega a prejudicar muito a colheita do café, porque ela não chega a se espalhar tanto pelo norte do estado. No estado de Minas Gerais
também no Espírito Santo e Rondônia, o tempo seco vai continuar predominando ao longo da próxima semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! No 10º levantamento da safra de grãos, divulgado nesta quinta-feira pela Conab, a companhia reduziu mais uma vez a projeção para a produção de feijão do Brasil na atual temporada. A queda aconteceu para a estimativa para o feijão de segunda e de terceira safra, em função das condições climáticas adversas que importantes estados produtores sofreram nestes últimos meses, como a estiagem no Mato Grosso e na Bahia e também chuvas excessivas e geadas no Paraná. Com isso, a projeção atual da Conab para a produção brasileira de feijão, temporada 2015-2016, é a seguinte. Veja que em outubro ela era estimada em 3.250.000 toneladas e agora em julho são 2.690.000 toneladas, uma redução de 17% em relação à primeira projeção apresentada pela companhia para a atual temporada, que foi em outubro de 2015. Outro dado muito importante que chamou a atenção neste último relatório apresentado nesta quinta-feira pela Conab foi a alteração no número oficial para o consumo de feijão no Brasil. A gente vai ver que a Conab estimava um volume de consumo para o Brasil no início do ciclo e agora reduziu em quase 500.000 toneladas essa estimativa. Vamos ver como ficaram os números então. Veja comigo que em outubro do ano passado, a companhia estimava que o Brasil consumiria na temporada 3.350.000 toneladas de feijão, o que é um volume equivalente aos números das recentes safras. Agora, alterou essa previsão para 2.900.000 toneladas, portanto, são quase 500.000 toneladas a menos em relação à projeção inicial. Essa ação da companhia pode ser entendida pelo seguinte, como uma ferramenta para equilibrar o quadro de oferta e demanda do Brasil e também como uma manobra para evitar maiores preços do feijão no mercado físico do país, que já estão bastante elevados, e assim controlar a inflação. No próximo bloco, o assunto é milho. Você vai ver que a demanda pelo cereal aqui no Brasil, tomando como base o consumo e também o volume para ser exportado, é menor do que a produção nacional. Você vai ver ainda no dia de hoje informações a respeito dos recursos para a defesa sanitária, fitossanitária em alguns estados do país. É o que nós vamos conferir logo mais depois do intervalo comercial. Agricultura BR de volta e agora para trazer os destaques com o milho. Eu vou trazer um dado que é muito interessante, usando as informações que foram divulgadas hoje no 10º levantamento da Conab. A estatal brasileira trouxe as suas previsões para a safra brasileira de grãos. No caso do milho, quando a Agricultura BR pegou a necessidade de consumo interno com a previsão de exportação e comparamos com a produção nacional, chegamos a um déficit, a uma falta de 7.530.000 toneladas de produção relacionado à demanda geral do Brasil. O que quer dizer? Que a demanda geral pelo milho na temporada 2015-2016 é 7.530.000 toneladas acima de toda a produção de milho, somando primeira e segunda safra. Aliás, quando eu falo de segunda safra, eu trago um número que já vinha sendo apontado pelas instituições estaduais em todo o Brasil, pelo menos nos principais estados produtores, de uma produção realmente baixa. E agora a Conab traz um número para a estimativa geral da produção brasileira abaixo de 70 milhões de toneladas. A Conab estimou 69.140.000 toneladas de milho sendo produzidas
em todas as duas safras brasileiras. Uma quebra extremamente elevada, uma quebra que mostra que falta milho no Brasil, que as condições climáticas realmente trouxeram prejuízos muito fortes e que isso impacta diretamente em todo o cenário do agronegócio brasileiro, o que metodologicamente se fala ou academicamente se fala, afeta o sistema agroindustrial nacional por conta dessa quebra extremamente elevada para o milho nacional. Vamos ao primeiro gráfico mostrando o que acontece com o milho no Brasil. Nós temos aqui a situação de produção do milho em segunda safra. O milho segunda safra trouxe o seguinte número nesta quinta-feira, 7 de julho. Trouxe 43 milhões e 50 mil toneladas previstas na produção. É realmente uma produção bem mais baixa para a safra brasileira. Em junho, portanto, no mês passado, a previsão era de 49 milhões 990 mil toneladas, enquanto que a temporada passada, 14-15, produziu 54 milhões 590 mil toneladas, portanto, uma situação bem complicada. A diferença da segunda safra da temporada 14-15 e da 15-16 é de 21,7%. São 21,7% inferior os dados de produção da segunda safra da temporada passada para a segunda safra deste ano. Portanto, tem uma quebra forte. Essa quebra forte aconteceu em relação à segunda safra brasileira, essa segunda safra que sofreu demais com a falta de água, com estresse hídrico nas áreas de produção. Dando sequência aqui aos dados, vamos a mais um gráfico. Esse gráfico aqui traz nova situação para o milho. Nós temos aqui a produção brasileira de milho num cenário geral. E aqui nós podemos ver um comparativo do que acontece no Brasil. E aí há um certo desespero. Aí quem trabalha com complexo carnes entende do que eu estou falando. Nós vamos entender também porque a intenção de confinamento no Brasil caiu tanto. A intenção de confinamento no Brasil caiu bastante. E é claro, não é apenas o boi magro. O boi magro, inclusive, está com os preços bem alinhados com aquilo que acontecia no ano passado. Agora, o custo para a alimentação subiu muito. E com essa quebra do milho aqui, nós temos valores mais altos, mesmo com colheita da segunda safra. Comparando a segunda safra do ano passado, então, os preços são bem mais altos. Olha o que aconteceu com a produção. Temporada 10-11, tinha-se a produção, pode voltar aqui o gráfico anterior, gráfico de produção no Brasil. Nós temos aqui produção na temporada 10-11, eram 57 milhões e 400 mil toneladas, a 11-12, 72 milhões 970 mil toneladas, 12-13, 81 milhões e 500 mil toneladas, 13-14, 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15, 84 milhões 670 mil toneladas e olha como despenca, vem para 69 milhões 140 mil toneladas de milho sendo produzidos no Brasil na safra atual. Esse número realmente é muito expressivo, são mais de 15 milhões, são 15 milhões e 300 mil toneladas que sumiram do mapa de produção brasileiro. 15 milhões e 300 mil toneladas sumiram daquilo que o Brasil produzia entre a temporada 14-15 e também em relação a essa temporada atual, a temporada 15-16. Então, quebra muito expressiva. Temos mais um gráfico, agora esse gráfico vai mostrar consumo. Vamos ver aqui o gráfico de consumo, consumo interno no Brasil. É o que o Brasil usa internamente. Você observa que ele vem subindo ano a ano. Temporada 10-11, 49 milhões e 20 mil toneladas, a 11-12, 52 milhões 420 mil toneladas, 12-13, 54 milhões 110 mil toneladas, 13-14, 54 milhões 640 mil toneladas, 14-15, chegou a 56 milhões 140 mil toneladas e agora a intenção de consumo na temporada 15-16 em 54 milhões 670 mil toneladas de milho. Esse é o consumo interno no país, mostrando uma situação também forte em relação à queda expressiva para a intenção de consumo. Ora, aqui diferente do feijão, que aparentemente no feijão, como você já viu na Agricultura BR, teve meio que um acerto ali para da onde que se tirou um dado que um produto culturalmente acaba tendo uma queda tão forte no Brasil. Aqui não, aqui realmente nós temos os dados, conversando com pecuaristas, trazendo análises aqui na Agricultura BR, que a intenção de confinamento no Brasil caiu, ela foi reduzida mesmo. Claro, o milho está mais caro e aí o produtor acaba reduzindo esse trabalho
na pecuária. E também num ano mais difícil, né? Um ano que tem seca na região centro-oeste, pelo menos, e isso faz com que se tenha também menos disponibilidade de pasto. Isso está tudo relacionado aqui ao milho em relação à intenção de consumo. Cai, mas não cai muito não para a temporada 2015-2016. Mas a demanda total pelo milho, ela não ocorre apenas em relação ao seu consumo interno, mas também em relação às exportações. O Brasil tem queda na exportação, mas exporta bastante ainda. Temos aqui agora, então, o mapa que mostra a exportação brasileira de milho para as temporadas. Se o pessoal puder colocar aqui na tela, as exportações brasileiras de milho devem alcançar na temporada 2015-2016 um número de 22 milhões de toneladas. Aqui nós temos todo o histórico das exportações brasileiras de milho e aqui nós mostramos que a temporada 10-11 teve 9 milhões 330 mil toneladas de milho sendo exportadas, a 11-12, 22 milhões 310 mil, a 12-13 subiu para 26 milhões 170 mil toneladas, 13-14 chega a 20 milhões 920 mil toneladas, 14-15 foi a temporada histórica, chega a 30 milhões 170 mil toneladas de milho, enquanto que a 15-16 chega a 22 milhões de toneladas apenas. E por que isso acontece? Porque não tem milho, está faltando milho no Brasil. Demanda sobre o milho nacional existe, né? Você sabe que existe. Essa demanda ela é consistente porque o Brasil é muito competitivo nas suas vendas externas. A questão é que não tem milho no Brasil. O Brasil vai produzir menos de 70 milhões de toneladas, sumiram do mapa de produção pelo menos 15 milhões de toneladas entre uma temporada e outra. Então, isso afeta diretamente as exportações nacionais. E agora, em relação aos estoques, porque os estoques brasileiros, eles são fundamentais para segurar uma situação no qual se tem um déficit entre produção e demanda total de 7 milhões 530 mil toneladas. É isso mesmo, produção brasileira é 7 milhões 530 mil toneladas abaixo daquilo que o Brasil produz. Vamos ver como é que ficam os estoques também? Então, aqui nós temos o histórico das últimas temporadas. A 10-11 tinha um estoque de 5 milhões 410 mil toneladas. A 11-12, 4 milhões 430 mil toneladas de milho. A 12-13, 6 milhões 560 mil toneladas. 13-14, 11 milhões 830 mil toneladas. 14-15, 10 milhões e 500 mil toneladas, esse estoque que deve ter entrado em fevereiro praticamente zerado, e a 15-16, de acordo com a Conab, vai ter 4 milhões 460 mil toneladas de milho em estoque no Brasil. Então, se nós fôssemos fazer aqui, esse é o grande ponto dos números que foram apresentados pela Conab nesta quinta-feira, 7 de julho, no seu 10º levantamento. A pontuação, produção brasileira, ela ficando abaixo de 70 milhões de toneladas, eu repito o número, 69 milhões 140 mil toneladas e uma demanda total que é simplesmente 7 milhões 530 mil toneladas acima da produção nacional. Com isso, nós temos um cenário interno de demanda bem superior à oferta e num cenário como esse, aí sim, quem tem milho para comercializar pode aguardar em algum momento melhores situações de negócios para a venda. E sobre essa relação de oferta e demanda do milho aqui no Brasil e os impactos diretos nos valores pagos aos produtores rurais, a repórter Rosa Cabral conversou na manhã de hoje com Cristiano Bortolotto, que é o presidente da AproSoja em Mato Grosso do Sul. Veja o que ele diz. Olá, boa tarde para você que acompanha o Agricultura BR. Mais uma vez a Conab divulgou queda na safra de milho e nós vamos conversar com o presidente da AproSoja MS, o Cristiano Bortolotto, para saber o que aconteceu, Cristiano. Bem, essa queda na segunda safra de milho no estado do Mato Grosso do Sul, a gente já vem projetando de uma forma bem antecipada, até com relação aos próprios números da Conab e de outras empresas que fornecem os números. A AproSoja MS ela tem o sistema de informação geográfica que os técnicos andam a campo e fazem esse levantamento. Esse levantamento a gente vem identificando desde o início do plantio. Primeiro, nós tínhamos uma expectativa de ampliação de área, de plantar uma área 8% maior do que a da safra passada. Não se consolidou por conta primeiro do excesso de chuva e depois por conta do atraso nesse plantio. Nós tivemos aí uma área de 40% da área de milho que foi plantada fora de janela, fora da janela ideal para plantio de milho. E esse plantio fora da janela, ele já traz por si só uma redução na produtividade.
Fato a isso, posto isso, no mês de abril, uma grande região do estado teve mais de 30 dias sem chuvas. Esses 30 dias sem chuva trouxe uma nova redução na produção e na produtividade do nosso estado. E aí, no mês de junho, na metade do mês de junho, tivemos uma geada também na região sul, que também judiou, castigou as lavouras. E todos esses fatores, ao longo desse período, veio e trouxe uma redução de uma expectativa de produção de 9,5 milhões de toneladas que nós tínhamos para uma expectativa de produção de 6,2 milhões de toneladas, que é hoje a expectativa da AproSoja-MS, e que aí vem agora a Conab e os outros institutos se aproximando aí da nossa expectativa de uma forma um pouco mais tardia, mas que também já vem consolidando esses dados que nós apresentamos aí há algum tempo. É fato que hoje, essa manhã, a região sul também amanheceu com uma forte geada, não temos ainda como mensurar qual foi a quebra que essa geada dessa manhã causou, mas também vai causar uma redução de produtividade do milho. Então, esse milho, segundo a safra desse ano, realmente está complexo. Temos uma série de fatores que limitaram a produção, a produtividade, e vamos ver, né? Temos ainda que finalizar a colheita para poder dar os números reais e consolidados. O senhor menciona, dando ênfase aí, por exemplo, a região sul do estado. Que outras regiões também foram afetadas? Nós demos ênfase à região sul, que é a principal região produtora. Mais de 60% da produção está nessa região. É claro que a região norte, se a gente pegar a região de São Gabriel, Bandeirantes, Chapadão, toda essa região norte do estado também foi bastante afetada, principalmente pela seca, não pelas geadas e pelo atraso do plantio. O principal diminuição da área plantada foi da região norte, que atrasou muito o plantio por conta do excesso de chuvas na colheita da soja e aí não conseguiu consolidar a área plantada e diminuiu a área plantada, assim, dentro do nosso estado. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Rosa Cabral, de Campo Grande, para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Você viu aí o Cristiano Bortolotto, presidente da AproSoja em Mato Grosso do Sul, comentando a respeito da quebra de safra no estado e também em relação à geada sofrida na madrugada desta quinta-feira na região sul de Mato Grosso do Sul. Amanhã a AproSoja deve apresentar novos números que mostram os impactos dessa questão climática na produção. E a gente segue falando sobre a safra de milho, segunda safra aqui no Brasil, mas agora sobre o andamento da colheita nos principais estados produtores na segunda safra, que são Paraná, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Você já acompanha comigo aí na sua tela, então, como está o andamento nestes três estados produtores. Mato Grosso, que na atual temporada cultivou 4.245.000 hectares, já tem até o momento 26% da área colhida. O estado do Paraná é o segundo maior produtor do milho na safrinha e cultivou 2.191.000 hectares e no momento conta com 28% da produção fora dos campos. Mato Grosso do Sul cultivou 1.740.000 hectares e está com ritmo de colheita um pouco atrás em relação aos outros estados. Tem até o momento, segundo a AproSoja, 8,8% de tudo aquilo que foi plantado e já foi colhido. Agora a gente vai acompanhar aqui um pouquinho a respeito da condição das lavouras e as produções estimadas para cada um destes estados produtores. E você vai ver que ao longo dos trabalhos de colheita no campo, novas quedas de produtividade continuam sendo confirmadas. A gente fala agora a respeito do estado do Mato Grosso em primeiro lugar, para saber quais são os novos números do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para o estado. Em função da estiagem que o Mato Grosso sofreu durante o desenvolvimento do milho safrinha, o IMEA reduziu várias vezes a expectativa de rendimento das lavouras e também a de produção, levando agora para estes novos números. O atual rendimento esperado para a safra no estado é de 79,4 sacas por hectare. Esse volume está 4,8% menor em relação à estimativa anterior e 27% inferior em relação à produtividade das lavouras de milho do Mato Grosso na temporada passada. Com isso, a produção também veio abaixo, agora estimada em 20.224.000 toneladas,
uma queda de 4,8% em relação à estimativa anterior e uma redução de 22,9% em relação à safra passada. O IMEA também afirmou nestes últimos dias que está providenciando seu primeiro levantamento no que diz respeito ao abandono de áreas de milho nesta safra por lá. Então, nos próximos dias, a gente deve ter estes números do IMEA e, é claro, você acompanha com a gente aqui no Agricultura BR. Vamos passar agora para o segundo maior estado produtor na safrinha, que é o Paraná. Por lá, a condição das lavouras nestes últimos dias também reduziu em relação ao visto nos ciclos passados. Vamos acompanhar na tela agora que, de acordo com o DERA, o Departamento de Economia Rural do Estado, até a semana do dia 27 de junho, 62% das lavouras se encontravam em boas condições, 30% delas em condições medianas e 8% em condições ruins. Já no relatório apresentado nestes últimos dias pelo departamento, que mostra a condição das lavouras até o dia 4 de julho, você acompanha comigo que o volume de lavouras em condições boas diminuiu, aumentando, portanto, o volume de lavouras que estão com qualidade menor. Boas agora, portanto, somam 60% de tudo aquilo que está nos campos, média 31% e ruim 9%. A gente segue falando sobre essa condição aqui no Brasil para as lavouras de milho safrinha e agora destacando Mato Grosso do Sul. Há pouco você via o presidente da ProSoja do estado falando a respeito da quebra de safra e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, uma quebra muito expressiva para o estado sul-mato-grossense. Vamos acompanhar na tela agora qual que era a estimativa inicial para a produção no estado e qual que é agora, e você vai ver que os números são muito significativos, uma queda muito brusca. Acompanhe comigo na sua tela os dados da ProSoja estadual, que mostram que a estimativa inicial para o rendimento das lavouras era de 88,3 sacas por hectare, e os números atuais mostram um rendimento de 59,9 sacas. A produção, você via agora há pouco o Cristiano comentando, era estimada em uma safra superior a 9,5 milhões de toneladas e agora está em 6.248.000 toneladas. Safra de milho de segunda safra em Mato Grosso do Sul sofreu muito com a estiagem dos meses de abril, em especial abril e maio, e levou essa produção uma queda de 35% em relação ao que o estado esperava para a atual temporada. Vamos agora aos preços do milho pelo Brasil. Acompanhe como estão as cotações, valores mínimos e máximos hoje para todo o país. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. Bom, e os produtores de milho avançam com a colheita do cereal, que foi cultivado em segunda safra, e tem tido uma colaboração melhor do clima, que está seco, que está sem chuvas. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo, então, para as áreas produtoras de milho em segunda safra, com Nadiara Pereira. O tempo seco continua beneficiando também a colheita do milho sobre o centro-oeste do Brasil e algumas áreas também do sul do país. Só que tem previsão para o retorno das chuvas nesses próximos dias para a região sul. Durante o final de semana, áreas de instabilidade ganham força entre o Rio Grande do Sul e o sul paranaense. Os volumes de água não devem ser tão expressivos, por isso não comprometem tanto as atividades no campo. Já em todo o sudeste e o centro-oeste, apesar das temperaturas mais amenas, teremos sol predominando ao longo do final de semana e também início da próxima semana. No decorrer da próxima semana é que a chuva volta de forma mais abrangente para o sul do país e chega a atingir também partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os volumes mais expressivos de água devem atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná, onde essa chuva pode atrapalhar momentaneamente as atividades no campo. Já entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, é uma chuva bem mais isolada e de curta duração. Entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, por enquanto a situação não muda muito. O tempo seco vai continuar predominando pelo menos nos próximos 15 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
E o Agricultura BR segue trazendo os destaques para o mercado do milho, começando agora pelo mercado futuro do cereal. O mercado futuro na Bolsa de São Paulo, o milho vem sendo negociado em alta pelo segundo dia consecutivo. Posição de julho tem 3.220 contratos negociados a R$ 41,43 a saca de 60 quilos. A alta é de 2,12%. Elevação forte na posição de setembro, 3,82% de alta. Nós temos setembro com um contrato de maior liquidez, 5.350 contratos negociados a R$ 42,15 por saca de 60 quilos. Novembro, R$ 45,40 a saca de 60 quilos, uma alta de 2,97%, enquanto que janeiro de 2017, R$ 45,89 a saca de 60 quilos, com elevação de 2,20%, situação previsível, porque hoje é um dia que você teve uma confirmação como que eu diria, quebra forte para o milho no Brasil, produção de segunda safra quebrando muito fortemente, fazendo com que a produção total do Brasil fique abaixo de 70 milhões de toneladas, isso de acordo com dados de governo. Situação, de repente, às vezes pode ser até pior do que essa, ficando em 69 milhões 140 mil toneladas de milho sendo produzido no Brasil. Reação no mercado futuro fica muito claro, responde a essas informações e o milho dispara no mercado futuro. Vamos saber agora do mercado futuro de Chicago para o milho. Lá os fundamentos são totalmente distintos, você tem um petróleo com valor muito baixo e isso influencia nos negócios com o milho por lá. Afinal, nos Estados Unidos, pelo menos um terço, ou pouco mais de um terço de todo o milho produzido é com essa finalidade, produzir combustível, biocombustível, no caso do etanol. E milho vem sentindo essas consequências, também somadas à aversão a risco causada pelo Reino Unido. Temos aqui os valores negociados com milho hoje reagindo um pouco, porque a posição de julho ganha 0,5%, 0,52% de alta na posição de julho, a R$ 3,37 o bushel. Setembro, com elevação de 0,36%, R$ 3,42 o bushel. Dezembro, com alta de 0,43%, R$ 3,49 mais 50 o bushel, enquanto que março do próximo ano é negociada a R$ 3,58 mais 25 o bushel, elevação de 0,13%, mostra hoje um patamar no azul os negócios com milho, depois de muitos dias com queda forte e por conta desses fatores também a melhora no clima nos Estados Unidos que fizeram com que os valores de soja e milho recuassem bastante. Veja no próximo bloco como estão as cotações do café arábica no mercado físico nacional. Vai ver ainda que, de acordo com a estimativa do IBGE apresentada hoje, a produção total do Brasil de cafés é de 48 milhões e 800 mil sacas. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. No sul do Brasil, a passagem de uma frente fria entre terça e quarta-feira trouxe chuvas e beneficiou áreas produtoras de trigo. Bom, vamos saber então se essas chuvas continuam, se há previsão de chuva no sul do país com Nadiara Pereira. Apesar do retorno das chuvas nesses últimos dias para o sul do Brasil, especialmente para o Rio Grande do Sul, ainda os volumes de água não foram suficientes para encharcar completamente o solo no estado gaúcho. Ainda assim, essa chuva já beneficia algumas áreas produtoras de trigo, principalmente para o plantio e também para as aplicações nas lavouras. O índice de umidade no solo ainda é mais baixo aqui entre a área central e noroeste do Rio Grande do Sul e também no extremo norte paranaense. Só que no decorrer dos próximos dias teremos o retorno de instabilidades que devem voltar a trazer chuvas que devem aumentar um pouco mais essa umidade nas áreas produtoras. Amanhã a previsão ainda é de tempo seco e ensolarado em todas as áreas da região sul e também teremos ainda temperaturas mais baixas por causa da atuação de uma massa de ar polar. A máxima não deve passar dos 20 graus no interior gaúcho e dos 19 graus no sul paranaense. No decorrer do final de semana é que a chuva retorna para a região sul. Os volumes de água não serão muito expressivos. Deve chover de 15 a 30 milímetros entre o norte gaúcho
Gaúcho e o interior catarinense. Mas no decorrer da próxima semana, teremos novos episódios de chuva que devem trazer chuvas mais generalizadas e também mais volumosas, desde o norte gaúcho até o interior paranaense. Deve chover de 30 até 50 milímetros nas áreas mais atingidas. E essa chuva, sim, pode até mesmo atrapalhar as atividades no campo, mas, por outro lado, deve garantir boas condições de umidade para o desenvolvimento das culturas de inverno sobre o sul do Brasil. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara, obrigada pelas informações. Por aqui é hora de falar do mercado do trigo no cenário nacional. O enfraquecimento da demanda motivado pelo avanço da colheita do milho pelo país, o que torna o trigo menos procurado pelo setor de ração animal, tem feito com que as cotações perdessem força. Vamos acompanhar agora como estão os valores no Rio Grande do Sul e no Paraná, principais estados produtores da cultura aqui no Brasil. No estado gaúcho, o valor da tonelada do trigo brando alcançou ontem R$ 823,71, mais uma queda expressiva de quase 1%. No acumulado deste mês de julho, o preço do trigo já está 1,92% mais baixo no Rio Grande do Sul em relação ao fechamento de junho, que, como você vê ali na tela, no dia 30, apontava para um valor de quase R$ 840. Vamos agora para o estado do Paraná, onde ontem também houve uma queda registrada para o valor do cereal, levando a tonelada do trigo pão ou melhorador, de acordo com o indicador do CPEA, a fechar a R$ 900,12. A queda no dia foi de 0,86%. A queda no acumulado de julho não é tão expressiva, ela é de apenas 0,08%, já que o mês de junho encerrou com um valor bem próximo do que está atualmente, a R$ 900,80 a saca. Vamos acompanhar agora mais cotações de mercado. Veja como estão os valores do trigo no estado do Paraná por município produtor. A Agricultura BR agora traz informações sobre os cenários do café, começando pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que conjuntamente com a Conab divulgou seus dados. Eles trazem esse levantamento, metodologias diferentes. Conab considera o ano safra, enquanto que o IBGE considera o ano corrente. E no ano de 2016, o IBGE prevê uma produção brasileira de café de 48.800.000 sacas, e aí considerando produção de café arábica e conilon juntos. Café arábica deve ter uma produção de 82% desse total que foi expresso. Vamos saber então como é que fica a produção brasileira de acordo com o IBGE. Lembro sempre que isso é referente ao ano de 2016. Observe que em junho deste ano, portanto mês passado, o IBGE trazia o dado de uma previsão de produção de café em 49.500.000 sacas de 60 quilos. Hoje, quinta-feira, 7 de julho, trouxe o número de 48.800.000 sacas de café. Desse total que foi apresentado hoje, 40.010.000 sacas são de café arábica, enquanto que 8.780.000 sacas são referentes ao café conilon. É importante também lembrar que essa produção de café conilon, ela está sendo expressivamente apresentando queda por conta da quebra na safra no estado do Espírito Santo, perdendo 16% de sua produção e agora atingindo pouco mais, perdendo pouco mais de 316.000 sacas, portanto perdas fortes. Apenas de um mês para outro, de junho para julho, o Espírito Santo apresenta nova queda na sua expectativa de produção. Vamos saber agora dos valores do café arábica, tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil. E a gente começa falando do cenário internacional, porque os valores negociados na Bolsa de Nova York vêm caindo nos últimos dias. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então, para ver como que o café opera. Vem mais um dia em queda próxima a 1% para todas as posições de mais curto prazo. Veja só, julho opera agora $1,40 mais 50 por libra-peso,
com queda de 1,02%. Setembro vem a $1 41 centes mais 95, com queda de 0,94%. O café arábica negociado em Nova York para entrega em dezembro vem próximo à cotação mínima do dia, a $1 44 centes mais 90, com baixa de 0,95%. E aquele para entrega em março do ano que vem também cai próximo a 1% agora e vem a $1 47 centes mais 55, perdendo também essa posição o suporte de $1,50. Aqui no Brasil, nos últimos dias, o preço do café arábica também vem caindo, influenciado por essa queda no cenário internacional. Relembrando o que acontecia antes disso, os valores vinham em alta diante da expectativa de queda na qualidade dos grãos por conta do clima chuvoso do mês de junho. Agora, com essa nova queda acontecendo, os valores vão para abaixo da marca dos R$500 novamente. O valor da saca de 60 quilos do grão, negociado no estado paulista no dia de ontem, fechou a R$ 494,59, uma queda no dia de 1,26%, levando o valor do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, fechando o mês de julho, agora no acumulado, com queda de 1,16%. Atenção agora, produtores de café de Minas Gerais, acompanhem as cotações por aí. No próximo bloco tem mais mercado físico do Brasil. Você vai ver o que acontece com os preços do algodão. Vai ver ainda os valores para a soja no cenário nacional e também Bolsa de Chicago daqui a pouco no Agricultura BR. Estamos de volta agora para falar um pouquinho a respeito do mercado do algodão aqui no Brasil. As cotações vêm em queda já durante alguns dias, mesmo com uma oferta reduzida do produto no mercado. Essa pressão negativa acontece porque as indústrias estão retraídas, ou seja, não fazem novas compras à espera de novas quedas no valor do algodão negociado aqui no Brasil, já que avançam os trabalhos de colheita da nova temporada. E a pressão também acontece porque os produtores, mesmo tendo pouco algodão disponível, e ainda mais aquele algodão de boa qualidade, continuam ofertando lotes no mercado, sejam aqueles remanescentes da temporada 14 e 15 ou já os poucos lotes colhidos referentes à safra 2015 e 2016. Essa maior oferta do que procura no mercado continua pressionando os preços e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Veja como é claro esse movimento do mercado. Ontem o valor da libra-peso do algodão negociado no estado paulista caiu para R$ 2,59 mais 86 por libra-peso, uma queda de 0,84% no dia. Se a gente analisar desde o último dia 30 de junho, que foi o fechamento do mês anterior, há uma queda já brusca, saindo da marca dos R$ 2,65 para baixo dos R$ 2,60, acumulando, portanto, queda já superior a 2% neste mês de julho. Por aqui a gente segue falando de algodão, mas vamos agora acompanhar cotações em outro estado produtor, Mato Grosso. Veja como estão os valores por lá. O assunto agora é soja no Agricultura BR. Estamos chegando nos momentos finais desta edição e agora eu falo sobre soja no mercado físico nacional, em especial na região centro-oeste do país. Dados importantes vão dando conta para a pressão negativa sobre os valores internacionais da soja, em especial em Chicago. Tem o dólar também, que apesar das altas que nós estamos vendo, hoje seria o terceiro dia consecutivo de alta para os valores do dólar no Brasil. Ainda assim, o dólar perdeu patamares nas últimas semanas e isso também ajudou a pressionar um pouco os valores para a soja no mercado físico nacional. Mas principalmente o cenário internacional traz uma
um cenário menos favorável para a soja negociada no Brasil. Vamos acompanhar o que acontece nos estados do Centro-Oeste. Goiás e Mato Grosso do Sul têm médias de perdas para o valor da soja na casa de 5% nos últimos 30 dias, enquanto que o Mato Grosso perde mais de 10% neste último mês. Vamos conferir então os dados. Temos aqui soja no estado de Goiás, que no dia 6 de junho tinha o valor de R$ 84,75, valor médio. Primeira quinzena, até a primeira quinzena tivemos os valores mais elevados, era R$ 87,75 a saca em Goiás no dia 13 de junho, no dia 21 recuou para 87, no dia 28 do mês passado caiu para 85,25, no dia 4 de julho, já nesse mês, R$ 83,25 e agora esse valor vem para R$ 80,25, um recuo de 5,3% para os valores da saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás. O segundo estado que eu vou apresentar agora é o estado de Mato Grosso do Sul, perdeu também mais ou menos no mesmo ritmo de Goiás, perdeu 5,5% do valor nos últimos 30 dias. É o que nós vamos conferir agora. Mato Grosso do Sul na tela, valores médios para a saca de 60 quilos da soja. No dia 6 de junho, valor médio de R$ 83,12. No dia 12, teve o pico de valor no período analisado, eram R$ 87,25 a saca de 60 quilos. No dia 20, caiu para 85, no dia 26, R$ 84,50. No 1º de julho, primeira sexta-feira do mês, veio para R$ 81,25 e agora, 7 de julho, Mato Grosso do Sul, já fora do piso de R$ 80, R$ 78,50 a saca de 60 quilos, perdendo 5,5% o estado de Mato Grosso do Sul, portanto, queda forte no Mato Grosso do Sul, mas não tão forte quanto no estado do Mato Grosso. Os últimos 30 dias no Mato Grosso, para o valor médio da soja, teve uma representação de queda de 10% sobre o valor médio. É o estado que mais perdeu força no valor da saca de 60 quilos. Vamos conferir os dados então, porque nós tínhamos no dia 6 de junho o estado de Mato Grosso apresentando o valor médio de R$ 87,50 a saca. No dia 12, R$ 87,75 a saca. Ainda no dia 20, Mato Grosso teve mais uma alta, veio para R$ 88 a saca de 60 quilos. Aí no dia 26, recuou para R$ 85, no dia 1º de julho, caiu para R$ 82,25 e agora Mato Grosso tem um valor de R$ 78 por saca de 60 quilos, queda de 10% nos últimos 30 dias. Estamos nos minutos finais desta edição do Agricultura BR. Vamos dar mais uma olhadinha na soja negociada na Bolsa de Chicago e também o dólar aqui no Brasil. E a gente começa com a soja em Chicago, porque hoje ela cai mais uma vez, queda expressiva de novo para a soja negociada por lá. E essa queda é explicada pelo retorno das chuvas na região produtora dos Estados Unidos, em especial o meio-oeste americano, que é de onde sai a maior safra da soja e também do milho do país. As condições melhores indicam, portanto, mais produto no mercado e com isso as cotações vêm abaixo. Julho opera agora com queda de 2,10% e negocia o bushel da soja a $10,83. Agosto vem a $10,79 por bushel, queda superior a 2%. Setembro cai também 2% e negocia a soja a $10,63 e novembro vem a $10,52 por bushel, caindo agora 1,97%. Mais um dia de queda brusca para a soja negociada no cenário internacional. Vamos ver agora o outro elemento de formação de preço para a soja no Brasil, é o dólar. Dólar que vinha em alta, segue com alta, mas agora mais para a estabilidade, 0,11% de elevação para o dólar, negociado agora R$ 3,34 mais 2, melhorou um pouco agora, 0,14% de alta para a moeda norte-americana. Essa edição fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima.
Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.